Fala, bando de louco, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians retomou as conversas com o atacante Eric Pulga, do Ceará. Vou explicar para vocês aqui como é que está essa história, em que pé ela está. Vamos falar também sobre a proposta do Southampton pelo centroavante Yuri Alberto, proposta que agradou ao Corinthians. E, finalmente, temos um novo atacante. Héctor Hernandes foi anunciado oficialmente hoje como novo jogador do Timão. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no 12 em Campo. Eu sou Ivan Andrade, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto, e a gente chega falando sobre o interesse do Corinthians, né, a retomada das conversas do Corinthians com o atacante Eric Pulga, do Ceará. Jogador que já há algum tempo já vem sendo especulado no Corinthians, o Corinthians demonstra interesse no jogador, mas as coisas acabaram não acontecendo. O Corinthians até liberou recentemente o zagueiro João Pedro Tchoca para a equipe cearense, mas eles não querem facilitar muito a vida do Corinthians nesse sentido. Eles até liberaram o jogador para negociar já com o Timão, questão de salário, questões de tempo de contrato, tudo isso. A questão o Ceará não quer liberar o Eric Pulga neste segundo semestre. Ele só está disposto a liberar o jogador a partir do final desta temporada, ou seja, para janeiro de 2025. Né? Então o Corinthians tem que buscar uma fórmula aí de conseguir a liberação desse jogador, ou pagando um valor a mais, enfim, a necessidade faz com que o Corinthians de repente tenha que pagar um valor um pouco mais alto aí pelo Eric Pulga, jogador que tem 23 anos de idade, passou por clubes menores, como o Atlético lá do Ceará, o Madureira do Rio de Janeiro, Campinense da Paraíba, o Maracanã também do Ceará e o Ferroviário lá do Ceará também. No Ceará, né, no time do Ceará, ele vive talvez o melhor momento da carreira, maior destaque dele como jogador de futebol, agora em 2024, marcando 15 gols e tendo 3 assistências nesta temporada. Tá? Então, o jogador está liberado pelo Ceará para negociar com o Corinthians, mas a gente ainda não tem a confirmação se o Ceará vai ou não liberar. A princípio, não quer liberar o jogador de forma imediata. E aí, seria uma boa trazer o Pulga para o Corinthians? Comenta aí para mim. Bom, e o Southampton? Fez a proposta para o Yuri Alberto, a proposta agradou a diretoria do Corinthians, a princípio 3 milhões de euros, né, ou seja, 18 milhões de reais aproximadamente, pelo empréstimo de um ano, tá? Além da obrigação de compra de 18 milhões de euros, seriam mais 110 milhões de reais. O Corinthians aceita, tá, os 18 milhões, mas pela liberação imediata, tá? Ele libera o jogador, libera o Yuri Alberto pelos 18 milhões de reais, de forma imediata, mas quer que no contrato tenha a cláusula de obrigação de compra baseada em metas alcançadas pelo jogador lá na Premier League. Tá? Então, as tratativas seguem, os clubes conversam, né? O Corinthians busca um novo camisa 9, todo mundo sabe disso, e o Arthur Cabral ainda é o nome da vez, é a bola da vez, é o jogador que o Corinthians quer investir, e esse valor aí, de repente, do Southampton seria até o valor muito próximo ali daquilo que custaria o Arthur Cabral. Então, o Corinthians aceita os 18 milhões de reais, né, por empréstimo de um ano e a obrigatoriedade de compra por parte da equipe do Southampton ao final deste. E aí, claro, pagaria-se o valor, né, o restante do valor aí, ou seja, 18 milhões de euros. Tá? Então, pega-se 18 milhões de reais, empresta por um ano, ao final de um ano, pega essa diferença aí, o valor total gira na faixa dos 18 milhões de euros, 110 milhões, lembrando que o Corinthians é dono de apenas 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto. E aí, é para fechar?
Comenta. E como diria, né, quando se elege o Papa, habemos atacante, habemos centroavante, né, minha gente? Até que enfim, ontem foi o José Martínez, venezuelano, hoje o Héctor Hernández, espanhol, 28 anos de idade, foi oficialmente anunciado pelo Corinthians. Até o momento que eu estou gravando este vídeo, ele não havia sido anunciado no BID, ainda não tinha a liberação dele no BID, tá? Mas o Corinthians, de forma oficial, já anunciou o atleta nas suas redes sociais. O jogador assina com o Timão até dezembro de 2026, né? Disse que chega a um grande clube, né? Um dos maiores clubes do mundo, é uma grande oportunidade na carreira dele de estar em um clube como o Corinthians e está muito motivado, também quer dar muitas alegrias ao torcedor. Está muito agradecido também por todo o apoio que tem recebido, né, dentro do clube e também por parte dos torcedores. E fecha dizendo: quero dar muitas alegrias à torcida. Então, muito bem-vindo, Héctor Hernández, 28 anos de idade, que acabou se destacando de fato lá na equipe do Chaves em Portugal. A equipe foi rebaixada, a mesma equipe que estava o Hugo Souza, mas ele teve um bom papel, teve um bom desempenho. Um jogador que teve participação direta na metade dos gols marcados pelo Chaves na temporada em que o clube foi rebaixado. Então, assim, né, a gente vê o Hugo Souza brilhando no Corinthians, foi rebaixado na equipe do Chaves, e isso aí não diminui a qualidade do futebol, não diminui o profissionalismo, não diminui a competência. O Hugo Souza tem mostrado todas essas qualidades que eu disse. Tem mostrado competência, tem mostrado atitude, tem mostrado profissionalismo, sendo um grande goleiro, e assim, fazendo a diferença hoje. E não é porque o Héctor foi rebaixado também no Chaves que ele pode ser um jogador meia-boca, mediano. Não, eu acredito que nós, né, primeiro devemos vir o jogador em campo. Vamos assistir, vamos olhar, vamos esperar um pouquinho para saber que tipo de avaliação faremos, porque realmente é um jogador que, para mim, é desconhecido, é um jogador que eu não tenho muitas informações em termos de assistir jogos, de acompanhar. Mas está oficialmente contratado, deve sair no BID, provavelmente ainda hoje, tem até às 7 da noite para que o nome seja anunciado. De repente, da hora que você estiver vendo esse vídeo aqui, ele já foi anunciado, porque eu estou gravando, então não tenho a informação neste momento, até que eu vi, não tinha. Mas tem hoje, tem amanhã, para que ele possa estar regularizado, inclusive estrear na Copa do Brasil, quinta-feira, contra a equipe do Juventude, lá no estádio Alfredo Jaconi, na cidade de Caxias do Sul. E à noite tem live, 9 horas, com muitos assuntos, hein? Fervendo lá os bastidores do Corinthians, muita coisa acontecendo, e a gente vai analisar com calma tudo isso para você. Legal? Então, se você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreva aqui no 12 em Campo e eu te espero 9 da noite para a gente bater aquele papo. Grande abraço a todos, ótimo final de tarde e até mais. Tchau.